Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 31, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Gênesis 31 a gente vê a história de Jacó saindo da casa de Labão e nesse meio tempo aí Raquel rouba o próprio pai. No finalzinho ali eles se encontram, fazem um acordo de paz e tudo volta a ficar bem. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Ali no versículo 3, logo no comecinho, a gente lê o seguinte: E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó já tinha pensado em sair da casa de Labão 6 anos atrás, né? Vamos só recordar aqui um geral. Jacó fica 20 anos com Labão. Jacó sai da casa dos pais, fugido de Esaú queria matar ele vai até Labão com a desculpa ali de conseguir uma esposa, de encontrar uma esposa. Se encontra com Raquel tal, trabalha 7 anos por Raquel, se casa com Lia porque é enganado, trabalha mais 7 anos para que pudesse se casar com Raquel. Isso dá um total de 14 anos. Quando ele cumpre esses 14 anos, ele pensa em sair de lá, mas Labão ali, o tio dele, dá um jeito dele ficar, convence ele a ficar. Passam-se 6 anos e aí então Deus fala com Jacó e fala, olha, retorna para a casa dos seus pais. Esse é o contexto aqui mais ou menos do que estava acontecendo. A gente vê ali dos versículos 14 a 16 que ele então começa a sair de lá e vai falar com as esposas dele. As esposas porque ele era casado com Lia e com Raquel e ainda tinha mais 2 esposas que eram as servas delas. Ali dos versos 14 a 16 está escrito assim: Então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem te dito. É interessante notar que elas não seguiram Jacó por conta de uma submissão ao Senhor, ou por conta de concordarem muito ali com o marido. Elas falam isso, elas falam, ó, já não tem mais herança pra gente aqui, o que a gente vai fazer aqui? Parece ali que o interesse delas estava muito mais na herança que elas poderiam ter de Labão do que na vontade de Deus ou no que o esposo ali estava propondo para elas. Elas aceitam simplesmente porque já não tinham mais uma herança na casa do pai delas. Isso fala um pouco com a gente, né, pessoal? Às vezes a gente faz a coisa certa com a motivação errada. Elas estavam fazendo a coisa certa, que era naquele momento sair da casa do pai, seguindo o marido, conforme a direção de Deus. Mas a motivação delas não necessariamente era correta. É que eu estou interpretando que a motivação delas... Lembra que eu posso estar errado, né, gente? Todos os vídeos que você assiste aqui do canal, que você ouve a minha opinião, é a minha interpretação, eu posso estar errado, mas me parece que a intenção delas era só, cara, não tem mais herança aqui, vamos embora então, e não obedecer a Deus. Estavam fazendo a coisa certa, talvez com a motivação errada. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente faz a obra certa, aquilo que é o correto, mas no nosso coração a gente está com um pensamento errado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus sonda o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece os motivos pelos quais a gente faz o que a gente faz. A gente não consegue esconder nada de Deus. Então não adianta só a gente fazer a coisa certa, a gente tem que fazer com a motivação certa. Isso é muito importante para a nossa vida cristã, porque nós somos servos do Senhor e tudo que nós fazemos deve ser para a glória dEle. Não deve ser para nos exaltar, não deve ser para que nós ganhemos dinheiro, não deve ser para que nós cresçamos, deve ser para a glória dele. Não importa o que a gente faça, nós devemos glorificar ao Senhor com as nossas atitudes. Então a motivação deve ser essa, e não uma motivação egoísta, mesmo que seja a ação certa. E daí a gente vê a confusão que Raquel arruma roubando os ídolos, as estátuas ali, as estátuas dos deuses de seu pai. Está escrito ali no versículo 19. E, havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então ela espera ele sair para trabalhar com as ovelhas, para ali tirar a lã das ovelhas, né?
e ela rouba o próprio pai antes de deixar a casa do pai com seu esposo Jacó. Isso causa uma grande confusão, né? Porque Labão vai atrás de Jacó e pergunta por que ele tinha roubado ele, toda uma confusão que causa. Raquel é obrigada, Raquel primeiro engana o pai, daí depois ela se vê obrigada a mentir para o próprio pai, quando o pai vai lá atrás buscar os ídolos que tinham roubado. Uma mentira sustentando um ato errado, né? Ao invés dela, quando o pai confronta Jacó, ao invés dela admitir o erro, ou dela antes já ter falado com Jacó e explicado o que tinha acontecido, não. Ela vai sustentando uma atitude errada com uma mentira, enganando o marido, enganando o pai, um problema atrás do outro. É o que acontece com a gente, pessoal, quando a gente não se arrepende dos nossos erros, quando a gente fica com vergonha de se arrepender, quando a gente fica com vergonha de falar a verdade sobre o erro que a gente cometeu, e a gente então vai sustentando uma situação que não é sustentável. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente faz algo de errado para alguém, o melhor que a gente pode fazer, galera, é pedir perdão, é corrigir a situação. Senão a gente vai entrar na mesma situação que Raquel entrou, que é de sustentar um erro com o outro, de colocar um erro em cima do outro e ir escalando o problema. Tanto que a animosidade, o problema que acontece entre Labão e Jacó, em parte é por conta desse roubo. Olha o problema que ela poderia ter gerado para a própria família dela. Porque Labão tinha motivos e condições de confrontar com uma guerra a Jacó. É que Deus fala com Labão para Labão não fazer isso. Mas ele tinha condições para fazer. Olha o que uma mentira de Raquel, o roubo dela, e depois uma mentira dela acabou ocasionando. Que a gente falou um erro atrás do outro. Quando a gente erra, sei que às vezes não é fácil, mas o caminho correto, o único caminho correto, é a gente se arrepender e corrigir o nosso erro. E daí a gente vê o acordo de Jacó e Labão. Labão então vai atrás de Jacó, depois de uns dias acaba alcançando Jacó, gera um clima tenso ali entre os dois, até que eles se acalmam e decidem fazer um acordo. O começo do acordo é Labão pedindo para Jacó que ele não se case com outras mulheres além das filhas. Já era uma situação de poligamia ali, mas ele faz esse pedido. A gente não sabe muito bem porquê, mas está escrito ali no versículo 50, esse pedido dele está escrito assim: se afligires as minhas filhas, e se tomais mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Tá falando assim, ó, mesmo que ninguém veja, se você tomar outras mulheres, Deus é testemunha. Então essa é a primeira parte do acordo, que Jacó ficasse só com Raquel e Lia, apesar dele já ter as servas também como mulheres ali, mãe dos filhos dele. E daí o outro acordo é um acordo de paz, versículo 52, está escrito assim: este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei esse montão para lá, e que tu não passarás esse montão e essa coluna para cá, para mal. Ou seja, a gente não vai fazer mal um para o outro. Se você vier para as minhas terras, que seja para o bem. Se eu for para as suas terras, que seja para o bem. E a gente vai viver em paz. Jacó tinha muitos motivos para não gostar de Labão. Labão, naquele momento, tinha motivos para não gostar do que Jacó tinha feito. Certamente não gostou do que Jacó tinha feito. Saindo meio fugido ali da casa dele, levando as filhas, levando os netos. Situação ruim mesmo, né, galera? Então eles tinham todos os motivos para um não gostar do outro, mas eles selam um acordo de paz diante de Deus. E eu creio que isso é muito importante. Para mim, é o ensinamento desse capítulo aqui, o principal ensinamento desse capítulo é esse, né? Mesmo com algumas pessoas que nós não nos damos tão bem, que nós temos motivos para ter algum receio, é possível, e eu creio que é o correto, é possível que nós tenhamos paz com essas pessoas. Podem não ser as pessoas que são mais próximas da gente, as melhores amigas, não creio que serão, mas mesmo essas pessoas com quem a gente tem algum motivo para ter receio, nós podemos ter paz com elas. Jacó teve paz com Labão, ele fez um acordo ali, muito honroso, falando, a gente não vai fazer mal um para o outro, a gente é família, não vamos entrar em grandes problemas aqui. E mesmo não se gostando tanto, ou possivelmente não se gostando tanto, eles conseguem ter paz. E eu ainda vejo hoje muita gente, às vezes até dentro da igreja, entre cristãos, que não conseguem ter paz umas com as outras, gente.
tô apontando o dedo aqui para ninguém, tá? Tô falando de depois de algumas décadas aí caminhando como cristão, já vi algumas coisas e às vezes eu vejo ainda pessoas que não conseguem ter paz umas com as outras dentro da igreja, dentro de um lugar onde o amor deve ser a base dos relacionamentos. Creio que nós devemos pegar esse exemplo de Labão e Jacó, de pessoas que tinham motivos para não se gostarem e mesmo assim andam em paz para as nossas vidas, né? Que nós tenhamos paz com as pessoas à nossa volta, que nós tenhamos como base dos nossos relacionamentos o amor de Deus, para que nós possamos cumprir o propósito dele como igreja, como família, como sociedade no geral, e aí tem todo um ambiente mais de sociedade, né, que a gente pode falar, que a igreja se insere. Então eu creio que é possível termos paz com as pessoas, mesmo que não sejam as pessoas que vão ser nossas melhores amigas, não vão ser aquelas pessoas que a gente mais confia, mas que é possível nós termos paz com as pessoas. É isso, galera. Eu tenho terminado esses vídeos aqui com uma oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curva sua cabeça, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor. Te agradeço porque o Senhor nos deu a sua paz. O Senhor nos ensinou a andarmos em paz. E o Senhor nos guia num caminho de paz, como diz a tua palavra. A tua palavra é linda, Senhor. Como é bom meditar na tua palavra, como é bom aprender com a tua palavra. Peço que fique nos nossos corações, Senhor, a tua verdade, de que o teu caminho é um caminho de paz. Ajuda-nos, Senhor, a ter paz com as pessoas, a amá-las como devemos amá-las, a glorificar o teu nome com tudo que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, os momentos onde nós erramos. Abençoa cada pessoa que está fazendo esse estudo de Gênesis conosco, em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso. Aqui na descrição do vídeo tem um monte de link interessante, tem link para nossa comunidade do Telegram, tem como você ajudar o canal também, se você quiser. É só você dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe a sua vida. Paz.